Iniciei aqui a gravação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tudo bem. Essa última meditação falaremos sobre o egoísmo, né, como eu já tinha falado para vocês. Dentro da nossa vida, existem algumas coisas que impedem a alegria do homem, nossa alegria. E uma delas é ter um objetivo de vida, né, um objetivo central, um centro da nossa vida mal escolhido. Escolher mal o centro, o nosso objetivo, o nosso ponto central é uma grande fonte de frustração, né? Para onde estão voltados todos os outros pontos da sua vida, né? Basicamente, a gente pode traduzir isso aí que eu estou dizendo para vocês como sendo, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Para qual ponto todos os outros pontos da sua vida se convergem? Só tem uma forma de você não se frustrar. Só tem uma maneira de você não se frustrar. É se esse ponto central, se esse objetivo central da sua vida for amar a Deus, servir a Deus, fazer as coisas que você quer. Se o seu objetivo final for ganhar dinheiro ou obter a estima alheia, você vai perceber que ao alcançar esse objetivo, você permanecerá vazio. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que ganhar dinheiro é uma coisa ruim? Não, claro que não. Mas ter o dinheiro como um fim último, aí sim, é bem ruim. Você está colocando o dinheiro no lugar errado, você está tirando ele da posição correta, que é de ser um meio, colocando o dinheiro como um fim em si mesmo. A estima alheia, ter a estima alheia por vaidade, parece que quando você estiver nos holofotes e todo mundo estiver te vendo, e você vai estar muito satisfeito. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Se a sua finalidade com o aparecer é, a vaidade, é alimentar a sua vaidade, alimentar o seu ego, você vai perceber logo, né? Vai demorar, você vai perceber que isso é um objetivo muito vazio que não te preenche. E talvez, quando você conseguir atingir esse objetivo, você vai se perguntar, puxa, mas será que eu fiz errado? Será que agora eu preciso ser estimado por mais pessoas? E vai acabar caindo o tempo todo no que a gente chama de respeito humano. Eu quero agradar todo mundo. Agora, se você deseja agradar a todos, você, ao mesmo tempo, está traindo a todos, né? Quer dizer, se eu hoje mudasse completamente, se uma pessoa me perguntasse no Instagram, um seguidor novo, me fizesse uma pergunta, e eu respondesse completamente diferente do que eu respondo normalmente, eu estaria traindo todas as outras pessoas. Eu estaria traindo todas elas. Quer dizer, eu apresento um ponto de vista de forma constante e consistente, mas eu não quero desagradar aquela pessoa que me fez aquela pergunta. E por isso, eu respondo de uma forma que vai agradá-la. Mas, ao agradá-la, pode ser que eu desagrade, e com certeza eu vou desagradar várias outras pessoas. Então, obter a estima alheia é uma fonte de grande frustração, porque é impossível você obter a estima de todos. Não é possível. Por mais carismático que você seja, você nunca vai agradar todas as pessoas. Nosso Senhor não conseguiu. Até hoje, quantas pessoas discutem verdades bíblicas que são indiscutíveis? Quantas pessoas discutem? Imagina se a igreja
católica, ou mesmo as igrejas evangélicas, cedessem à opinião do mundo, digamos assim. Se a igreja cedesse à opinião do mundo, os anticoncepcionais seriam aceitos, talvez o aborto já tivesse sido legalizado nos países, né? O aborto talvez se tornasse uma coisa perfeitamente aceita dentro da igreja, o divórcio. Então, a função da igreja é justamente manter essa tradição, manter essas escrituras, manter as verdades bíblicas perenes, intactas. O hedonismo, que é uma forma muito profunda de egoísmo, é uma forma de se frustrar. Porque o seu o objetivo final da sua vida será o prazer. Né? Isso é um hedonista. Um hedonista, ele quer sentir prazer o tempo todo. Então, só que acho que eu já expliquei isso numa aula também. O problema de você ter como objetivo final da sua vida o prazer é que o prazer acaba, certo? O prazer é finito. Né? Não tem como você sentir prazer para sempre. Eu vou ilustrar isso de uma forma que faça mais sentido. Imagina que você é uma pessoa que gosta muito de doce e o seu doce preferido é pudim. Então, você pega um pedaço de pudim, coloca no seu prato e naquele momento que você dá a primeira garfada, puxa vida, isso aqui é maravilhoso e você é entupido, né? Como fala, você é atingido por uma onda de muito prazer quando você dá a primeira garfada. Você dá a segunda, você dá a terceira e chega na metade. Imediatamente, quando chega na metade, você já começa, o seu prazer, ele começa a ser substituído por um sentimento de vazio e desespero. Por que desespero? Porque o pudim está acabando. E esse pudim vai acabar. E quando esse pudim acabar, lá se vai essa possibilidade de sentir prazer. E assim com qualquer outra coisa, com qualquer outro prazer, ele começa, é uma curva assim, ele começa, atinge um pico e cai. Começa, atinge um pico e cai. Então, obviamente, se você tiver o prazer como seu fim último, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Aonde está o seu coração? Escreva. Escreva no papel. Aonde está o meu coração hoje? O que me entusiasma? O que me deixa mais entusiasmado? Coloca aí no papel. Para ser feliz, para atingir a verdadeira felicidade, para chegar na verdadeira felicidade, é preciso que o homem cumpra a sua missão de vida. E o homem, ele não foi feito para servir a si mesmo. O homem não foi feito para viver de interesses pessoais, que são os interesses que frustram. Mas foi feito para sair de si mesmo e servir, e amar, e se entregar completamente em serviço, se entregar em sacrifício para os outros. Para isso que a gente foi feito. Uma boa analogia do Viktor Frankl para isso são os nossos olhos. Os nossos olhos, eles não conseguem se ver. A gente não consegue ver o próprio rosto, a não ser que você esteja olhando num espelho. Você não consegue se ver. Não consegue ver aqui uma boa parte aqui do corpo, tá? Mas o rosto você não consegue ver. Sei que você esteja se olhando no espelho. O olho não vê a si mesmo. O olho não vê a si mesmo, a não ser que esteja doente. Um glaucoma, uma catarata ou qualquer coisa são doenças que fazem com que os olhos vejam a si mesmo. Você enxerga, você vê o olho. Eu só vejo o meu olho se eu estiver doente. Isso é uma analogia maravilhosa. Nós fomos feitos para olhar para fora. A gente não foi feito para olhar a gente. Você não foi feito para se olhar. Você foi feito para olhar para fora. Você foi feito para servir. Foi feito para servir a si mesmo, mas os outros. Então, todos esses objetivos de vida
toda essa visão de um interesse pessoal é muito frustrante. Existe uma insatisfação profunda nas pessoas que servem a si mesmas. Mas aí elas não conseguem perceber o porquê. Sabe por que eu estou frustrado? Ora, eu como o que eu quero na hora que eu quero, eu me deito com diversas pessoas, ainda mais agora no carnaval, isso aí acontece com frequência, eu me deito com quem eu quiser, eu sinto prazer o tempo inteiro, eu me entrego para os prazeres da mesa, os prazeres da cama são os mais comuns. Né? Faço o que eu quero, a hora que eu quero, e ainda assim sou uma pessoa frustrada. Não consigo entender o porquê. Ora, você é frustrado justamente porque é egoísta. O ser humano não foi feito para ser egoísta, no entanto, nascemos profundamente egoístas. É só você observar a criança. Né? Quem tem criança em casa, por perto, o irmão, primo, qualquer coisa, vai saber como que é. A criança, ela é egoísta. A criança, ela quer tudo para si, o tempo todo. A criança quer tudo para si o tempo inteiro. É sempre eu. Eu quero, eu faço, tudo eu. A criança é muito egoísta, naturalmente. Algumas são mais egoístas que outras, aí vai da personalidade, mas é natural que uma criança seja egoísta. E os pais precisam educar essa criança, e a palavra educar vem do latim exducere, ou seja, ex é para fora e ducere é conduzir. Então, é função dos pais conduzir essa criança para fora de si mesmo. Educar é conduzir para fora. Então, é preciso que os pais conduzam essas crianças para fora de si mesmas. Tirar esse egoísmo profundo, profundamente arraigado na alma. E se os pais não fizeram isso, você hoje é um adulto extremamente egoísta. Você é um adulto que é autorreferente, né? Tudo é para você, tudo é você. Isso, pessoal, é, é, é uma fonte muito, muito grande de frustrações. E eu não desejo isso para ninguém. É uma vida bem bosta mesmo. Existe um contraste entre essa insatisfação profunda de servir a si mesmo. Quando você serve a si mesmo, você vai ter uma frustração imensa, então uma insatisfação profunda. Existe um contraste muito grande entre essa insatisfação profunda de servir a si mesmo e a satisfação, a grande e profunda também satisfação que há em servir a Deus e cumprir a sua vontade com alegria. Às vezes é difícil entender, a vontade de Deus. Eu sei que algumas pessoas devem estar se perguntando ali, tá, mas a vontade de Deus ela não se expressa de forma clara na minha vida. Talvez você esteja com seus olhos mal ajustados e não seja capaz de enxergar. Mas a vontade de Deus para a sua vida é que você cumpra o seu dever. Você não precisa fazer coisas grandiosas, você não precisa fazer coisas maravilhosas. Se for para fazer coisas grandes e maravilhosas, elas se apresentarão diante de você e você vai ter que resolver, você vai ter que fazer na hora. Mas você enquanto essas situações grandiosas e você vai ter que demonstrar virtudes heróicas não se apresentam, o que Deus espera de você, a vontade de Deus está expressa no cumprimento do dever. Deus espera que você seja capaz de cumprir o dever de cada dia, o pequeno dever de cada dia. Acho que amanhã nós vamos falar das pequenas coisas e eu vou entrar um pouco mais nesse assunto. Nós precisamos estar centrados num objetivo amoroso, porque esses objetivos amorosos, eles não frustram. Se o seu objetivo, agora, para o seu objetivo ser amoroso, ele não pode ser egoísta, porque o egoísmo, ele é o oposto do amor. Uma pessoa amorosa, eu já falei, né, nós discutimos o que é o amor. O amor é sacrifício. Uma pessoa egoísta, ela não está disposta ao sacrifício. A pessoa egoísta, ela está disposta ao comodismo. É uma pessoa acomodada, em geral. Em geral, não, é sempre, com certeza, todas. As pessoas egoístas, elas são acomodadas. Elas não querem se gastar.
Elas não querem se gastar pelos outros, elas não querem se gastar por uma causa, elas querem se preservar. E já diz a Escritura, aquele que quer preservar a vida vai perdê-la. Vai perdê-la. Ora, um pai de família, ele não tem o direito de se preservar. Ele não tem o direito de se preservar. Ele tem que se acabar em sacrifício. E para isso, uma belíssima metáfora é a vela. Eu falava da construção de um lar luminoso, né? Eu falava para vocês da construção de um lar luminoso, do que é a construção de um lar luminoso. Vamos fazer agora a analogia da vela. A vela, quando você acende, a vela dá luz. A vela ilumina. Uma sala muito escura, a vela ilumina, ela dá luz, ela ajuda você a trilhar o caminho, tá? Mas para dar a luz, essa vela precisa se gastar, né? Conforme o pavio vai queimando, a cera vai derretendo e a vela vai se gastando. A vela é uma metáfora do próprio Cristo. E se nós, batizados, somos chamados para ser outros Cristos, a gente tem que aprender com o exemplo do Mestre e se desgastar para dar luz aos outros. A gente deve se desgastar para levar luz aos outros. A busca pelos interesses pessoais, aqueles interesses pessoais mesquinhos, nos afastam completamente do amor. Quanto mais egoísta você for, mais incapaz de amar você é. Então, eu preciso que vocês reflitam hoje, assim que a nossa meditação acabar, e não acabou, ainda tenho algumas coisas para falar sobre o egoísmo, principalmente sobre as pequenas concessões egoístas que a gente faz no dia a dia. Mas eu queria que depois dessa meditação vocês refletissem o quão egoístas vocês são. Vamos lá. Que são essas pequenas concessões egoístas que a gente faz e que são um estorvo, um negócio que atrapalha profundamente a nossa vida espiritual? Primeiro, quando você deseja se preservar, isso já é uma pequena concessão egoísta. Quer ver uma outra pequena concessão egoísta? Ao invés de fazer oração, ao invés de rezar o terço, eu vou assistir televisão. É um ato de profundo egoísmo com o nosso Senhor. Ao invés de fazer oração, eu assisto TV. É uma outra concessão egoísta. Eu vejo uma pessoa trabalhando, uma pessoa fazendo um esforço danado e eu estou aqui parado, sem fazer nada, né? Não fiz mais nada durante o dia, estou aqui parado sem fazer nada e não vou lá ajudar. Lembra que o egoísta ele é acomodado. O egoísta ele se acomoda. Vamos fazer um pequeno e breve exame. Você costuma fazer concessões egoístas? Quais são as pequenas concessões egoístas que você tem feito? Quais são as pequenas concessões egoístas que você faz? Vamos parar para pensar aqui em algumas. Estar sempre insatisfeito. Isso, inclusive, é um movimento do orgulho. Estar sempre insatisfeito. O orgulhoso está sempre insatisfeito. Tudo tem que ser feito do jeito dele. Se não for feito do jeito dele, ele acha que está errado. Não pode. Ele está sempre insatisfeito, sempre insatisfeito. Essas briguinhas de casal, essas briguinhas bestas de casal, todas elas são pequenas concessões de egoísmo, de orgulho, principalmente. Ficar adiando as coisas, o que o pessoal gosta de chamar de procrastinação, mas que na verdade é preguiça. Ficar adiando as coisas. Se dar, na hora que o despertador toca, se dar uns 5 minutinhos para acordar.
usar o celular ali 5 minutinhos antes de fazer um trabalho que você tem que fazer. Hum? Cumprir esses pequenos deveres com alegria é a chave da felicidade. Cumprir os pequenos deveres do dia a dia é a chave da felicidade. É a chave para obter a felicidade eterna. Ainda que o cumprimento desse dever faça com que você se gaste completamente. Cumprimento do dever cotidiano. Então, para quem é mãe, ser a melhor mãe que você consegue, fazer o exame de consciência e passar a fazer as coisas cada dia melhor. Para quem é pai, igualmente, dentro das outras posições que você ocupa também, cumprir bem o seu dever, não pensar em se guardar, mas se gastar completamente, se entregar completamente em sacrifício para o seu irmão é uma forma de amar a Deus. É uma forma de amar a Deus. Você está dizendo, quem olha para uma criatura e consegue amar a criatura, consegue amar a Deus. Vocês entendem isso? Se você olha para uma criatura e você ama verdadeiramente a criatura, você é capaz de amar a Deus. Não é possível amar a Deus a não ser que você ame as criaturas. Não tem como amar a Deus e odiar a criação. E esses pequenos atos de amor que você faz para as outras pessoas é que demonstram o seu amor pela criação, pelo seu irmão. E amando o seu irmão, você acaba amando o Cristo que há nele. Você acaba amando o Cristo nele. Pronto. Quando você não reclama dos defeitos, quando você vê esses defeitos como uma oportunidade de santificação para você, quando você não reclama do jeito que a pessoa fez, eu sei que tem muitas esposas, eu sei disso porque eu atendo terapia de casal, que pedem para o marido lavar a louça, o marido vai lá, lava a louça, e depois a esposa vem e fala, não, mas não era para lavar desse jeito, você lavou tudo errado. Reclama, né? Reclama do serviço que o cara fez. Eu sei que é assim porque eu atendo bastante casal, né? Pessoas que estão sempre insatisfeitas, que olham para os defeitos e falam, poxa, mas ele lava a louça e guarda os pratos ligeiramente molhados. Tá, você não está usando essa oportunidade de forma correta. Você está desperdiçando uma belíssima oportunidade de santificação. Desperdiçando mesmo, reclamando, né, e sendo egoísta, né, pensando só em você, pensando só no seu jeito, ou egoísta e orgulhoso ou orgulhosa. E isso é uma fonte de grande frustração. Você vai frustrar não só a si mesmo, mas também o seu relacionamento. Você vai frustrar o seu casamento. Não existe espaço para egoísmo dentro do relacionamento. Eu já falei, fundir os planos. Fundir os planos. Para fazer isso com eficiência, para fazer isso de verdade, você precisa amar verdadeiramente a outra pessoa e estar disposto a se gastar por ela. Parem para pensar nisso. A meditação que eu quero que vocês façam hoje, agora, nós já estamos encerrando, eu quero que vocês meditem sobre as pequenas concessões egoístas que vocês fazem e sobre as consequências dessas concessões egoístas. A cada vez que você é omisso, querendo se resguardar, o que acontece? O que deixa de acontecer? Agora, sejam honestos, né? Não adianta você querer falar, ai, mas se eu não compartilhar se eu não compartilhar aquele post sobre o aborto que aconteceu no Canadá, eu estou sendo omisso. Pense no poder de ação que você tem, nos meios de ação e no poder de ação que você tem. E você tem poder de ação na sua
no seu ambiente mais imediato. Qual que é o ambiente mais imediato? A sua família. É aí que você tem maior poder de ação. Então, não pense em mudar o mundo, não pense em fazer denúncias gravíssimas aos quatro ventos antes de se entregar em sacrifício para a sua própria família. Antes de eliminar o egoísmo dentro da própria família, você não tem direito de querer mudar nada. Você não conseguiu acertar nem a sua própria casa. Você precisa primeiro acertar a sua casa, para depois pensar nas mudanças que você pode causar na vida dos outros, de repente na sua comunidade, na sua vida aí, por aí afora. Muito bem. Terminamos. Vamos fazer a oração, depois eu abro para perguntas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-vos ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.